Bom dia, eu quero compartilhar nessa manhã, dia do Senhor, dia de escola bíblica dominical. Quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras, que está em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 14. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 14. E diz assim a palavra de Deus: Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Pois ao qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados? Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos ter uma palavra de oração antes de iniciar. Ó Senhor, nós te glorificamos por este momento em que estamos aqui falando da tua palavra, e também te glorificamos por todos aqueles que estão nos ouvindo. Que o teu Espírito, ó Pai, possa iluminar o coração de cada um, edificar, corrigir e consolar. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero começar este estudo de hoje fazendo a seguinte pergunta: qual é o centro da nossa fé? Qual é o centro da sua fé? De fato, o centro da fé dos cristãos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa foi a preocupação dos apóstolos em suas cartas, dos grandes mestres da história da igreja. Essa foi a maior preocupação, em preservar toda a verdade no que diz respeito à natureza de Cristo, a cristologia. E não é sem razão que os primeiros grandes ataques e as primeiras grandes heresias que atingiram a igreja primitiva, a igreja patrística também, foram em relação à cristologia. As pessoas começaram a trazer questionamentos a respeito da natureza e da obra de Cristo. Jesus é 100% Deus? Jesus é 100% homem? Jesus é Deus, homem ao mesmo tempo? É uma pessoa ou duas pessoas? Todas estas questões geraram muitas dúvidas no seio da igreja e foram enfaticamente respondidas pelos mestres da igreja destes períodos, mostrando que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, divina e humana. Esta carta trata muito da questão da cristologia. A carta aos Hebreus tem como tema a superioridade de Cristo e a sua obra e a sua pessoa. E essa carta tem como tema trazer que a superioridade de Cristo e a sua obra e a sua pessoa fornece confiança para os crentes que estão vacilando, fornece maturidade para aqueles que não têm maturidade na fé. O propósito dessa carta aos Hebreus era encorajar estes cristãos que tinham saído do judaísmo, os hebreus, incentivá-los, encorajá-los a permanecerem fiel em meio à perseguição, demonstrando então a superioridade de Cristo e a pessoa de Cristo e expondo as consequências de se negar isso.
Então, o propósito dessa carta era mostrar que Cristo era superior até mesmo às questões da antiga aliança e que realmente não valia a pena rejeitar a Cristo, porque como ele é aquilo que nós temos de maior valor, o rejeitando, nós temos então consequências terríveis. O contexto imediato, a seção na qual está inserida o texto que nós estamos estudando, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 18, esse contexto procura demonstrar que o ministério de Cristo, ele ultrapassa, ele sobrepuja, ele é mais importante do que o ministério dos anjos, do que o ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento, e, portanto, ele não deve ser negligenciado pelos crentes. Esta carta pode ser dividida da seguinte maneira, como está exposto aí. Versículo 1, do capítulo 1 até o capítulo 1, nós temos uma longa introdução que vai se desenrolando ali em todas as sessões, e cada sessão vai mostrando a superioridade de Cristo. A primeira grande sessão demonstra que Jesus é superior aos anjos. A segunda sessão, que Jesus é superior e é maior do que Moisés. A terceira sessão, Jesus é o sumo sacerdote maior. A quarta sessão, Jesus é o mediador de uma nova aliança. E a última sessão, a obra de Jesus deve ser aplicada na vida do crente, ou seja, o cristão ele tem que viver a obra de Cristo. E por fim nós temos uma conclusão. A mensagem de hoje, então, gira em torno dessa questão. Cristo, ele está acima de tudo e de todos. É muito importante entender essa verdade. Nós podemos dizer que essa verdade é uma verdade basilar, ou seja, é base da fé cristã. Se a pessoa não tem Cristo como aquilo que é de mais valioso e mais importante em sua vida, é muito difícil de dizer que essa pessoa abraçou o cristianismo verdadeiramente. É em Cristo que converge todas as coisas. Aprove ao Pai glorificar a si mesmo através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, o nosso tema principal é Cristo acima de tudo e de todos. Mas esse texto que nós lemos, ele procura demonstrar alguns elementos relacionados à superioridade de Cristo. O primeiro elemento importante que esse texto procura demonstrar é que Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento. Ele é o grande profeta. E eis aí, de modo interessante, um dos ofícios de Cristo. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o profeta maior. Jesus não somente é o profeta a partir do seu ministério terreno. Sim, foi o Espírito de Cristo, segundo Pedro diz no capítulo 1 de sua primeira carta, que inspirou os profetas do Antigo Testamento. Ele é o profeta maior. É ele quem comunica a verdade. Ele não está em desacordo com os profetas do Antigo Testamento. Ele está de acordo, porque todos os profetas profetizaram a partir de sua inspiração. Só que é demonstrado que é no ministério de Cristo que o ofício profético instituído por Deus encontra a sua maior expressão. Versículo 1 e versículo 2, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. Versículo 1 e versículo 2 demonstra que Jesus é superior aos profetas. Eu vou ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor aos Hebreus, lembremos de que ele tem a intenção de mostrar que Jesus e o ministério de Cristo, a sua pessoa, é mais importante, é superior àquilo que veio antes dele. Essa é a sua intenção. Ele começa então mostrando que Jesus é superior aos profetas. Se alguém pensasse em abandonar o cristianismo, por exemplo, trocando o cristianismo pelo judaísmo, porque os crentes estavam sendo perseguidos nesse contexto, e os judeus não eram perseguidos naquele momento, mas os cristãos o eram, então seria fácil para um judeu pensar da seguinte maneira: ora, quando eu era judeu eu não era perseguido, e agora que eu abraço o cristianismo eu começo a ser perseguido, então eu vou voltar ao judaísmo, eu vou voltar a acreditar somente nos profetas do Antigo Testamento. O que o autor aos Hebreus está mostrando é que Jesus é superior a eles, e em Jesus o ofício profético encontra a sua maior expressão. Portanto, Cristo é superior aos profetas. O segundo ponto interessante desse texto, que demonstra a superioridade de Cristo, vai do verso
4 até o verso 14, citando diversas questões aqui relacionadas aos anjos e mostrando que o ofício de Jesus e o ministério de Jesus é superior, inclusive, ao ministério dos anjos. Veja que o próprio autor aos Hebreus, ele indica aqui que o ministério do Antigo Testamento fora dado através ou pela mediação de anjos. E o argumento do autor aos Hebreus é que se o ministério foi dado, se um pacto foi feito através da mediação de anjos, então o pacto feito pela mediação do Filho é mais importante. Isso acontece porque os judeus tinham uma certa tendência, e ainda tem até hoje, de ter uma certa superstição relacionadas aos anjos. Nós temos até exemplos de livros apócrifos judaicos que mostram os ofícios dos anjos, nomes de outros anjos, de 7 arcanjos. Isso é muito comum, muito famoso aí na literatura judaica. Eles tinham esse apego excessivo à questão dos anjos. O autor aos Hebreus quer demonstrar, está demonstrando com este texto que o ministério de Jesus é maior do que o ministério dos anjos. Na verdade, não é um ministério que um vai contra o outro, eles se complementam. Mas Jesus é maior porque Jesus é o próprio Filho, segundo argumenta o autor aos Hebreus. Ao passo que os anjos são criaturas, são ministros de Deus que servem àqueles que hão de herdar a salvação. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é que Cristo é Deus e Senhor. Jesus não somente é um profeta, e o maior profeta. Ele não somente tem um ministério superior ao ministério dos anjos. Jesus também é Deus e Senhor. Nós vemos isso em vários versos nesse texto, mas acompanhe, por exemplo, o verso 3, que diz a respeito de Jesus. Ele, se referindo a Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Os anjos não são o resplendor da glória de Deus. Os profetas do Antigo Testamento não foram o resplendor da glória de Deus. Mas Jesus é dito aqui que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o próprio Deus. Versículo 6, nós vemos uma coisa bastante interessante, dizendo o seguinte, uma verdade interessante. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Deus diz, o autor aos Hebreus está citando um texto do Antigo Testamento, Deus diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, sabemos que somente Deus pode receber adoração. Somente a Deus é devida a adoração. O próprio apóstolo João, quando em Apocalipse se prostra aos pés de um anjo, o anjo diz para o apóstolo João, olha, não adore a mim, eu sou conservo teu, adora a Deus. Nós sabemos que só se pode adorar a Deus. E quando o próprio Deus introduz no mundo, segundo o verso 6, Jesus Cristo, e o próprio Deus diz, e todos os anjos de Deus o adorem, segundo uma profecia do Antigo Testamento, isso aponta para a realidade de que Jesus pode receber adoração. Ou seja, isso aponta para a divindade de Jesus Cristo. Verso 8 diz o seguinte, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é cetro do seu reino. Isso está se referindo ao próprio Filho. O teu trono, ó Deus, falando de Jesus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Também no verso 10, nós vemos outra profecia do Antigo Testamento citada pelo autor aos Hebreus, que diz, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Se referindo também ao ato criador de Jesus Cristo. Portanto, nós temos nesse texto 3 verdades importantes que mostram que Jesus é superior a tudo e a todos. Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior aos anjos. Jesus é Deus e Senhor. Assim como o Pai é Deus, Jesus é Deus, igualmente o Pai. E os dois não são 2 deuses, os dois são um só Deus. Pai, Filho e também Espírito Santo. O que nós podemos aprender então em relação a tudo isso? O que nós podemos guardar de ensinamento? A primeira questão importante que eu quero compartilhar
é que se Jesus ele é maior do que os profetas, ele é o sumo profeta, o maior profeta. Então é nele que nós encontramos a palavra de Deus. Quando então queremos saber a verdade, saber sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, nós devemos então olhar para Jesus. Ele é o nosso parâmetro, ele é o nosso padrão. Jesus está acima da igreja. Jesus está acima dos conselheiros deste mundo. Um grande problema dos crentes, de muitos crentes, é que muitos, quando vão tomar as suas decisões, acabam seguindo supostas profecias, ou seguindo supostos conselheiros, ou seguindo até mesmo o seu próprio coração. Muitos cristãos não buscam naquele que é o maior conselheiro orientações para tomar as decisões no dia a dia. Portanto, antes de tomar qualquer decisão, é necessário perguntar o que o maior profeta diz a respeito disso. Não que os outros profetas não estejam de acordo com Jesus. Sim, eles estão, mas é em Cristo que tudo se resume. Cristo é a chave de interpretação para todas as profecias da Bíblia. Uma outra aplicação que eu quero compartilhar com todos é que, diante da importância de Cristo, nós devemos então permanecer na fé. Nós devemos perseverar. É muito difícil perseverar. Às vezes começamos alguma coisa e paramos. Às vezes planejamos fazer, por exemplo, alguma atividade física e começamos na primeira semana e depois nós desanimamos. É muito comum fazermos isso. Nós somos tendenciosos ao desânimo. Somos tendenciosos a parar. Essa carta foi escrita para que os crentes não parassem. É uma motivação. Se Jesus é aquilo que é mais importante, nós não devemos parar de segui-lo. Por isso, não deveríamos olhar para os defeitos das pessoas. Quando nós olhamos para os defeitos das pessoas, e até mesmo quando olhamos para os nossos próprios defeitos e nos esquecemos de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós desanimamos. Não é à toa que é nessa mesma carta, no capítulo 12, que o autor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Uma terceira aplicação é que Cristo é superior a tudo que se apresenta a você. Por isso, seja o que for que se apresente como bênção de Deus para a sua vida, entenda, Cristo é superior a isso. Mesmo aquelas coisas pelas quais nós temos muito apreço, coisas que amamos, por exemplo, a nossa família, os filhos, os amigos, tudo isso é muito importante. Todavia, Jesus Cristo é mais importante do que tudo isso. Devemos entender isso. Devemos colocar Cristo como primeiro lugar de nossas vidas. Lutero, da Reforma Protestante, escreveu um hino chamado Castelo Forte. E uma estrofe desse cântico diz o seguinte: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim findar ou chegar, com ele reinaremos. Ainda que tenhamos que perder muitas coisas dessa vida, o mais importante é não perdermos a nossa comunhão com Cristo nosso Senhor. E a última aplicação deste texto é que, se Cristo é aquilo que temos de mais importante, então nós teremos um grande prejuízo se nós não seguirmos a Ele. Se perdermos uma coisa que não tem muito valor, nós não sentimos muito, nós não temos muito prejuízo. Mas se perdemos uma coisa de muito valor, nós sentimos muito e sentimos o prejuízo. Agora, quem não segue a Cristo, que é aquilo que há de mais valoroso em todo o universo, essa pessoa está perdendo muito. Por isso, há consequências terríveis para aqueles que não seguem a Cristo. Eu quero terminar essa mensagem citando a pergunta de número 1 do Catecismo de Heidelberg, um catecismo bem conhecido na Reforma pelos reformados, um catecismo bem importante na história da Reforma Protestante. Eu quero ler essa primeira pergunta. Se você puder pesquisar sobre esse catecismo, faça isso. E a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Eu poderia perguntar para você nessa manhã: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me fez
Me guarda de tal maneira que sem a vontade de meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Amém? Que você possa também, se não teve um encontro com Cristo ainda, entender que ele é a pérola de grande valor. Quem o acha, considera todas as outras coisas como secundárias. Se você não pertence a Cristo, passe a pertencer a Cristo hoje, entregando o seu coração a Jesus Cristo. Se você já pertence a Cristo, examine o seu coração para investigar se Cristo é de fato o Senhor de sua vida, se você tem dado o primeiro lugar para Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos por estes momentos diante da tua presença, por esse estudo dessa carta tão preciosa, por esse texto inspirado por ti. Obrigado, Senhor, pelo consolo, pela edificação e pela correção. Oramos por todos aqueles que ainda não se converteram a ti e, quem sabe, neste momento, estão decidindo, Pai querido, em seus corações se entregar ao Senhor. Ó Deus, salva essas vidas e regenera essas vidas. Aqueles, por outro lado, que já tiveram encontro com o Senhor, renova-os, ó Pai, e que eles possam colocar a Cristo em primeiro lugar em suas vidas. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida.